on a night out. It was a night out they were going to remember for a very long time. Oi, eu sou o Igor Pinheiro. E eu sou Colom, e esse é o podcast, nosso estudo compartilhado de roteiro, em que a gente fala de um roteiro por semana, geralmente de terror, mas ao que tudo indica, tudo isso vai mudar em breve. E hoje é uma coisa meio terror, meio comédia, uma coisa terrir, e eu queria saber se você tem orgulho, já que nós estamos no fim de semana do orgulho. Ser gay é bom Sim, demais, Igor e a Pinheiro? gente escolheu esse filme propositalmente pra Semana do Foi Orgulho. tudo pensado. Colom, você gosta de padrão? Olha, gostar eu gosto, mas eu nunca tive acesso, então eu não sei se eu gosto, porque na prática, na minha cabeça eu gosto. E você, Igor Pinheiro, gosta de. Gosta do filme? Gosto muito de The Rocky Horror Picture Show, o filme de 1975, que tem 100 minutos e 93 páginas, que até que acompanham bonitinho, né? Ali a minutagem do roteiro. Eu descobri com Glee. Eu acho que eu descobri com Glee também. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here with nothing to worry about. O filme tem o Tim Curry, que, né, muito a se falar sobre o Tim Diva. Curry nesse filme. Susan Sarandon e Barry Bostwick, dirigido pelo Jim Sherman, que também roteirizou, e também roteirizado pelo Richard O'Brien, que fez a peça e interpreta o Riff Raff no filme. E tem uma continuação, que eu nunca vi, chama Tratamento de Choque, e é isso. E qual é a sinopse da sua cabeça, Colom? A sinopse é um jovem casal tem seu carro quebrado na estrada e vai pedir ajuda num castelo onde conhece pessoas. Será que se eu disser pessoas estranhas, talvez o. Cancelado! Pois é. Conhece para eles, pessoas muito diferentes de si acabam se libertando sexualmente. No IMDb tá: um casal sofre um furo no pneu de seu carro Sofre um furo. em uma área isolada e deve visitar a estranha residência do Dr. Frankenfurter. E eu amei o Frankenfurter, eu tinha esquecido o nome É dele. ótimo, é ótimo. Frankenfurter. Antes da gente continuar, sigam o podcast Roteiro nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube para ficar por dentro dos nossos cortes e dos nossos episódios e falar com a gente. É um filme que eu demorei muito para ver. Eu acho que eu vi antes de me mudar para São Paulo, o que faz muito tempo, mas eu acho que tem menos de 10 anos. Eu acho também que eu vi primeiro em Glee, e eu acho que é muito icônico, né? Tipo, é impressionante que o filme tem 50 anos e continua super atual. A Susan Sarandon está linda e maravilhosa. O Tim Curry, ele merecia um Oscar. Eu queria muito ver uma sessão interativa do filme, eu nunca vi. Ontem a gente estava conversando, eu falei, né, que eu vi uma peça que a gente tinha que. Tinha umas partes que a gente tinha que dançar e a gente tinha que gritar. Sempre que falava Janet, a gente tinha que gritar Sonsa. Sempre que falavam Brad, né? A gente tinha que falar cuzão. Eu acho que quando falavam rock, a gente tinha que gritar gostoso, uma coisa assim. É um filme absurdo de bom. Acho um absurdo não ter sido indicado ao Oscar na época, Covarde. E Eu sei porque. Tá, não, calma. Tá, continue. eu, eu acho que, enfim, acho que talvez seja um ponto que a gente não vai entrar tanto aqui, mas é muito lindo o filme, né? Os cenários são grandes, o musical, a direção, o elenco, é tudo muito legal. Antes de entrar no Oscar, eu gostaria de dizer que eu tenho uma tatuagem desse filme, que é uma que fazia muito tempo que eu não via. Eu vi logo depois de Glee, ou com anúncio de Glee, que ia ter esse episódio especial, eu acho que eu vi. E depois disso eu acho que eu não vi. Faz muito tempo que eu vi.
E eu não lembrava que a música que eu tatuei um pedaço, essa parte é bem curtinha, É. que Frankfurter tá lá na piscina e diz Don't dream it, be it. E essa era a minha pergunta de entrada. E eu esqueci, Igor, você dream it ou você be it? E eu acho ele aceita a piada, faz o espetáculo e que é um ótimo divertimento do LGBT. Ele entrega, mas o filme não tem nada com nada. Assim, em termos de roteiro, ele não. Chegou o dia que eu vou falar mal de um filme que eu É. gosto. Chegou. Ele não tem pé nem cabeça. Mas tem uma série de outras coisas que fazem com que ele seja bom, apesar de não ter pé nem cabeça. Que ele compensa em várias outras coisas. Mas eu acho que esse é um motivo que ele não acho que é só porque uma não binária e bissexual pega um casal e cria um homem para comer ele. Não acho que seja só isso também. Eu acho que tem suas dificuldades. Mas é ótimo. Absoluto cinema. Absoluto cinema gay. Eu acho que o roteiro, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que é qual palavra você usou? Gay. Não, que não tem pé nem cabeça. Mas eu não sei, eu acho que não, é que o final é muito surtado, né? Mas mesmo sendo tipo o filme que a gente acabou de ver, o final ainda assim é surtado. Eu acho que é proposital também. Enfim, eu vou entrar mais pra frente nisso também, eu fico pensando em algumas coisas da época. Mas enfim, vamos lá, por onde você quer começar? Vamos começar pelo pé e pela Pelo cabeça, que é começo. a trama, porque eu acho que não tem pena em cabeça. E já vão entrando nos personagens também, né? Eu acho que é tudo uma justificativa para músicas, inclusive tem um personagem que eu acho que ele é 100% ele era amigo de alguém e do dono do musical, e aí eu acho que ele foi colocado lá por causa disso. Que é, temos um casal que vai se casar, o pneu furou, eles entram no castelo, depois disso nada faz sentido, assim. Eles testemunham Frankenfurter criando o homem lá, o gostoso, e eles não têm nada a ver com isso, eles pegam o Frankenfurter, mas também isso não gera nada, eles ficam só, "Ah, você ficou com ele, não sei o quê." Isso não leva a lugar nenhum. Aí tem o cabo da motocicleta, esse que eu acho que foi colocado ali de graça, Ed. que que tá ali para fazer aquilo ali, depois ele morre, aí chega o outro, o doutor Von, Von qualquer coisa, e aí ele diz, ah, meu sobrinho, mas não tem nada a ver com nada, e no fim tem a Magenta com o Riff Raff, que diz, nós somos ETs, você estragou sua missão, qual era a missão? Qual era a missão dele? Só Deus sabe, do Frankenfurter. É uma mistura de ET com Frankenstein e vampiro, que é da Transilvânia. Então, assim, aquilo ali é pro espetáculo, para justificar algumas músicas. Os personagens, tipo Brad e Janet, eles têm um micro desenvolvimento que eles são muito puritanos e no fim eles se libertam, mas isso acontece Uhum. sem nenhum motivo específico, e eles são muito iguais. Frankenfurter é perfeito, mas ao mesmo tempo ele não tem um desenvolvimento. Ele é perfeito do jeito que ele é, assim. O gostoso é gostoso. Aí tem um monte de personagem que eu acho que é mal desenvolvido. Tem a menina Columba, que no final a gente descobre que ela tá ali porque Frankenfurter pegou ela, depois pegou Eri e depois pegou o gostoso. Então ela meio que sobrou ali, ainda mas meio que não tem uma coisa. E Eri, pra mim, ele é um amigo do dono do musical. Que ele não tinha. Inclusive as músicas mais chatas são a de que eu acho. O marido da minha mãe, lá na Alemanha, ele viu em 1975. E ele gostava Que muito de legal. Eri. Por quê? Porque ele é hétero. E aí. Mas as músicas de Ariel eu acho meio chato. Tanto essa como a do Dr. Von, não sei o quê, que era o tio dele, porque sim, que
faz uma música sobre Eric, que eu também acho meio chato. Então, assim, é uma loucura, mas ele compensa em várias coisas. Por isso que não é passar pano. Ele existe, de fato, uma qualidade aí que não é uma qualidade do roteiro, definitivamente, e tampouco uma qualidade do desenvolvimento dos personagens. Mas existe muito desenvolvimento importante. Tá. Eu acho que o final chega meio súbito, meio súbito não, né? Bem súbito. Mas eu compro, acho que é isso. O mais óbvio, acho que é essa coisa da jornada de transformação de personagens, né? E o despertar sexual deles. E eu acho que tem essa exposição aos esquisitos. Uma coisa que eu fiquei pensando muito agora revendo, e já tinha batido em mim outras vezes que eu vi, mas agora foi mais forte, é que, sei lá, é isso, são os estranhos se acolhendo, assim. Então acho que tem essa temática queer muito forte, assim, né? Muito bonita. E aí eu fiquei pensando muito na época que o filme foi feito, né? Tipo, anos 70, que é um pensamento que eu não lembro o que que eu assisti, que eu fiquei pensando nisso também há pouco tempo. Aliás, é uma época que, por exemplo, quando o pessoal brinca, ah, que época você gostaria de ter visto e tal. Eu sei que é uma época meio recente, mas eu gostaria muito de ter visto anos 70, assim, porque era uma época que foi um boom, assim, de liberdade sexual, né, de algumas revoluções sociais e tal. E eu acho que é um cenário que, assim, é impossível de imaginar. Mas eu fico pensando em como seria, assim, pra gente de comunidade queer, LGBT, se nos anos 80 não tivesse rolado o boom da AIDS, assim, tipo... Porque eu acho que era um momento em que as coisas estavam evoluindo O tanto, clima, sabe, hein? pra... Pesou o clima. Não, então, mas é porque é uma época que a gente estava evoluindo tanto e discutindo tanta coisa, e sabe, tinha essa liberdade sexual, foi pós-revolução feminista e tal. E aí veio essa merda que estigmatizou a gente de um jeito absurdo até hoje. E eu acho que esse filme é muito um exemplo, assim, do que estava sendo pensado, discutido e crescendo na época, assim. E o que eu acho legal é que, tipo, tirando o lance eles falam lá da transvestite, né? Tipo, eles não usam nenhum termo exatamente, tipo, para identificar as pessoas ali como LGBT especificamente. Eles são os esquisitos, são os outsiders, assim, são os estranhos. Eles são assim, o que eles são e gostam do que eles gostam, assim, sem rotular muito isso, eu acho isso muito bonito. Eu acho que tem a ver com a música que você tatuou e tal. Eu acho que tem essa coisa do final de não fazer super, não explicar tanto, né? Eles até falam de. Tem uma frase no final que a sociedade precisa ser protegida, que eu acho que tá um pouco aí a chave do que como o Frank teria falhado, se esses alienígenas na verdade são conservadores, tipo, fiquei pensando nisso, assim, eu acho que não tem uma resposta clara, eu acho que não sei se o filme se propõe a isso também, mas eu refleti muito nisso, assim, dessa vez assistindo no tema. O tema é a liberdade, e eu acho que ele faz isso pela liberdade sexual prioritariamente, que a gente tem o casal Janet e Brad, e eu acho que é uma liberdade, inclusive, que eles podem ter dentro do próprio relacionamento heteronormativo monogâmico. Aham, Acho que eles tinham muito medo da sexualidade como um todo, e eles se permitem ter liberdade sexual, mesmo que isso não mude a vida deles assim para sempre. Não que eles vão ser queers depois disso. Não, eles não foram doutrinados. Mas eu acho que pensando o filme dentro dele mesmo, além do negócio externo, da necessidade do tema, mas eu acho que ele tem qualidade dentro dele mesmo por motivos de eu vejo outros filmes panfletários. Eu já li peça panfletária em que é extremamente aborrecido ver aquilo ali, porque poderia ser um textão do Facebook. E por mais que eu concorde profundamente com tudo que a pessoa está falando, assim, não só concordo, como eu saiba que é verdade e saiba que é necessário. Só que é chato, as pessoas esquecem de aproveitar o meio que elas estão fazendo, assim. Então a pessoa vai para ver uma coisa e sai aborrecida do negócio.
você talvez não tenha passado o que você queria passar. Talvez, se você quisesse fazer um discurso, eu acho que hoje em dia, tem mídia social para você fazer isso. E eu acho que eles souberam aproveitar uma série de outras características da dramaturgia. Pensando em Aristóteles, joguei aqui uma referência que, além da trama do desenvolvimento do personagem, existe um contexto específico que não é só externo, como também é interno e funciona muito bem, que é o espetáculo também, que é a utilização de músicas fazem com que, para quem gosta de musical, né? Tem uma galera que não gosta, então não tem o que fazer. Mas as músicas fazem com que você crie uma conexão e existe também a loucura, o imagético e a despretensão que é do teatro, que também vira filme. Então, por um tempo eu fiquei, nossa, mas precisava tanto personagem assim. Ah, mas é uma festa. Mas o teatro, o musical precisa de coro, né? Então tá meio que adaptado àquilo tudo. E tendo esse contexto interno da liberdade daqueles personagens e por um choque tão grande de ser, eles utilizam transvestite, mas talvez fosse não binário, né? Talvez fosse uma pessoa outra com outra identificação que não existe. É tipo aquele Hedwig que eu não É, conheci, minha amiga me nossa, mostrou no musical, Hedwig é lindo. que era uma pessoa que não era transexual feminina, não era uma trans feminina. Um cara pediu para que ela fizesse isso e aí ela acabou fazendo essa transição de forma contraditória à sua própria vontade. E no final ela só era uma pessoa não binária que vivia do jeito que ela queria viver e que não precisava fazer aquele tipo de cirurgia. Então eu acho que o Dr. Frankfurter, ele tem também essa liberdade de ser o que ele quiser. E não, eu acho que é isso, colocar rótulos também é uma questão de essas pessoas de fato não precisam, assim. Eles fazem o que querem fazer. E eu acho que isso funciona dentro do filme também. Assim, pode não ter um pé nem cabeça, mas eles, eles constroem uma mitologia, né? Um assunto muito interessante de misturar os horrores clássicos, eu acho que dos anos 20 que aquilo tudo virou filme, né? Que é ET nem tanto, mas principalmente o Frankenstein e Vampiro, e fazem uma coisa nova, divertida, despretensiosa, focada num dos pontos, que é o espetáculo, com um mínimo desenvolvimento, mas que mesmo assim chama a atenção. Porque o que me incomoda muito, vou continuar falando mal, não, eu tenho muita raiva de Premonição, e Meu agora, Deus! o episódio somado, esse episódio somado da semana passada, que é o Sexta-feira 13. Eu acho que existe uma grande diferença entre você fazer um filme, alguma produtora dizer assim, ah, precisamos ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa, para esse filme que de fato não tem nem personagem nem estrutura, mas não vai ganhar dinheiro em cima daquilo ali. A pessoa que fez, fez porque queria fazer. A pessoa que fez tinha uma necessidade própria. Então, isso faz com que seja um trabalho que tenha suas dificuldades, mas mesmo assim não é um trabalho vendido ou vazio. Uma história em que o protagonista é uma pessoa não binária que cria um homem musculoso para poder transar com ele e fica com e vira marmita de casal, ou faz do casal a sua própria marmita, porque assim, isso não tem de forma alguma nenhum tipo de vazio ou só entretenimento por entretenimento. Então, não acho que eu estou passando pano, nem que eu inventei termos complexos para falar uma coisa que é, ah, tô arrodeando para dizer que é ruim. Não. Ele tem suas dificuldades, mas mesmo assim, ele não é burro, ele não é vazio, Nossa, ele zero. não ele é divertido, sabendo o que vai fazer com poucos recursos de musical, que ainda, se não fosse por Glee, eu acho que uma galera ainda não conheceria, assim. Eu acho que ainda não é conhecido, imagine se Glee tivesse feito.
É, eu acho Então, que Glee ajudou muito também. é um besão, assim. E eu amo. E fico muito. Eu queria me vestir um dia de Frankenfurter, só que eu não sei se é apropriado. Mas é Don't Dream It, Be It. É, eu acho que não tem problema. É porque ele se identifica como transvestite, né? Ah, mas aí é um filme de 75 também, acho que tem outras questões, mas É. Mas imagina, é acho isso que aí. super Um dá. dia, então é isso. Se Igor me permitir, eu vou muito. Qualquer coisa, volte na conta de Igor. Aí, Tá é bom, sério. nossa. Janet's probably asleep by now. Do you want her to see you like this? This? Like how? It's your fault. You're to blame. I thought it was the real thing. Oh, come on, Brad, admit it. You liked it, didn't you? Escritas do roteiro, coisas que me chamaram a atenção. Eu nunca tinha reparado, até ler o roteiro, ou talvez tivesse reparado se eu não lembrava, que os personagens do castelo estão lá no começo, né? Na música do casamento. Não todos, no roteiro era pra ter mais gente, mas no filme eu acho que tem o Riff Raff, acho que tem a Magenta, né? E tem, acho que tem mais alguém. Tem o Frankenfurter. Tem Frankfurter também? Não lembrava. Tem. Só que E ele aparece é. rapidinho, na hora da foto, e depois ele sai. Ah, legal. Isso é legal, acho que deles plantarem isso no começo e disso estar no roteiro. E aí ele faz uma anotação no roteiro que todos os personagens que nós vamos conhecer depois no castelo do Frankenfurter. E é uma coisa que eu lembro, que eu acho que é legal, assim, quando é bem feito no roteiro. Acho que a Greta Gerwig fez isso no roteiro do Lady Bird, que é a primeira vez que aparece o personagem do Timothée Chalamet, ela destaca, assim, no roteiro, preste atenção nele, ele vai ser importante depois. E, tipo, acho divertido, porque é um jeito de você marcar o personagem, porque quando é tudo muito marcado no roteiro, tipo, por exemplo, tem a questão da caixa alta, né, que a gente até falou semana passada. Tudo que aparece no roteiro, como teoricamente é o que a gente vai ver em tela, a gente fica prestando atenção em tudo e acha que tudo vai voltar depois. E eu acho que quando tem esse tipo de marcação bem feita, né, eu acho que também não dá para banalizar, eu acho que é interessante. Eu acho o roteiro muito divertido, assim, eu acho muito bem escrito. Ele destaca, né, ali quando vai começar as músicas. Às vezes ele avisa, às vezes ele não avisa. Isso eu achei meio bagunçado, mas as músicas estão todas dentro do diálogo. Eu acho que isso é legal também. Só tive essa confusão mesmo, porque no começo eu acho que no começo ele até marca mais quando vai começar, quando os personagens vão começar a cantar, mas depois vai deixando um pouco de lado. Eu acho que é um roteiro muito cuidadoso, assim, tipo, com cenário. Acho que como é um filme muito grande, assim, de produção, eu acho que ele toma mais cuidado de quebrar muito as cenas de cabeçalho. Então, tipo, depois do que eles cantam Time Warp, o Brad e a Janet vão se afastando ali pelo corredor, andando de costas, e aí troca de cabeçalho pro corredor. E aí, pra mostrar ele chegando no elevador. Então, acho que tem esse cuidado, assim. E eu acho que é um roteiro bonito, até a gente falou uma vez, né, no sentido estético, assim mesmo. Acho que é bom de ler e é fluido, assim. Semana passada eu tinha reclamado dessa coisa no Sexta-feira 13 de deixar todos os personagens caixados o tempo inteiro, de não dar destaque para outras coisas. Esse também faz isso. Então, me contradizendo na semana passada, eu acho que o roteiro de Sexta-feira 13 só era mais mal escrito nele mesmo, porque no Rock Horror não me incomodou. Eu tinha muita curiosidade para ler a cena em que o Frank transa com eles dois separados, porque ele começa fingindo que é o outro, depois se revela. E é legal que no roteiro ele coloca, né, as silhuetas de todo mundo. E é, por exemplo, na cena que a Janet tá, chega o cara e ele coloca assim no diálogo, voz de Brad. Então você já percebe que tem alguma coisa estranha, mas ele também não entrega de cara no roteiro, né? Ele vai falando como se fosse o Brad e depois que se transforma no Frank. Eu acho que é um roteiro com uns pontos engraçados, assim, de referência, né? Tipo, ele fala a Janet está deitada na cama como uma heroína de comédia romântica, assim, eu acho que é legal. Acho que ele trabalha ponto de vista legal também naquela Creatures of Night. Eu ri muito quando tem o corte lá da sala Zen, sabe? Do Dr. Scott.
porque. E ele brinca muito com o narrador, também acho interessante. Eu acho que ele dá um espaço, por mais que seja do diretor também, um dos roteiristas seja o diretor, eu acho que ele dá certa liberdade, assim, no final, quando o Riff Raff tá atirando no Rock, que tá subindo lá as escadas, eu acho que ele dá uns detalhes, mas não é super, né? Tipo, ele fala, Riff Raff atira mais uma vez, e de novo, e aí o Rocky e o Frank, tipo, caem para suas mortes, uma coisa assim, crash to their deaths, né? Que ele escreve no roteiro. E é meio aberto, assim, né? Como isso vai ser filmado e tal. Acho legal também dar essa certo tipo de liberdade no roteiro. Porque por mais que ele seja o diretor do filme, ele não super dirige o filme no roteiro, como a gente viu em outros roteiros por aqui. Aí uma última coisa. O figurino é muito forte no filme e o figurino não tá super desenhado no roteiro, né? O próprio Frank, eu acho que a única coisa que ele destaca mais é o batom vermelho, mas ele não super entra nas roupas e tal. Tem uns momentos, tipo, no final, que o doutor levanta a perna e tá de meia calça, salto alto e tal. Aí ele marca mais esses detalhes. Mas eu achei legal isso no geral, de que. É isso, parece que ele dá um espaço maior para os outros departamentos. Assim, eu acho que a arte, o figurino, foi uma coisa meio à parte. Tá bom que tinha peça também, né? Mas fiquei pensando nisso também, né? Em ele não ser super controlador no roteiro também, que é uma coisa que às vezes a gente faz. Eu acho que ele não é controlador em relação à câmera, essas coisas, como a gente viu semana passada do Sexta-feira 13, que tem muita referência explícita a Cut to, uma denominação bem mais técnica. Mas uma coisa que eu anotei é que as indicações foram bem alteradas. Eu acho que ele já tinha o desenho do musical. E ele quis repetir algumas coisas no filme, mas que eu acho que não funcionavam. Então ele teve que fazer adaptações, porque tem muita coreografia, né? Ah, isso também foi muito legal de ver um roteiro musical que eu nunca tinha lido, porque a gente consegue ver algumas coisas que não tem em outros filmes, como coreografia de dança, né? Coreografia de... Não é só um posicionamento do personagem em um determinado lugar para executar uma ação que é importante para a trama. Eles estão fazendo aquilo ali por parte do espetáculo também. Então, algumas coisas de vem para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, não cabem necessariamente nesse roteiro musical, porque se você está cantando uma música e tem essa mesma amiga do Hedwig, ela gosta muito de musicais de uma forma geral, e ela me contou uma coisa que todo mundo meio que já sabe, mas a gente precisa prestar atenção, que existe a música que está ali para ilustrar alguma coisa, uma coisa interna, ou de fato ela está contando a história. Nesses casos, as músicas não estão contando profundamente as histórias. São mais uns comentários dos personagens sobre aquilo, o que eles estão sentindo, o que eles querem, o que eles estão pensando. Então, para esse caso de lírico, né, você não precisa ter uma marcação extremamente precisa do que está no roteiro para o que vai ser desenvolvido no filme. Então eu achei que foi uma alteração que eu não esperava, porque o roteiro que a gente leu, eu imagino que seja o roteiro que foi gravado. Tem uma ou duas cenas cortadas, uma ou duas músicas cortadas, no geral, mas tirando isso, ele se mantém a mesma coisa. E existe uma grande mudança que eu achei que foi muito bom, que é a sequência inicial, ilustrando a música do Science Fiction Double Feature. Aí tem um monte de coisa, tipo, fulano faz o Invisible Man. E aí lá vemos imagem do fulano fazendo Invisible Man. Só que no filme ficou só uma boca que eu acho, e aqui ó, vou trazer referências, a peça de Samuel Beckett, Not I, que é só uma boca. Não vou te explicar. Só. É, Samuel Beckett, que é Not I, que eu não li, mas eu sei que é essa boca. Se você procurar no YouTube, tem apresentações inteiras do Not I, que é só uma bocona vermelha.
E eu achei muito legal que fosse isso, assim. Tem algumas coisas que são improvisadas que ficam mais baratas, porque se eles fossem fazer do jeito que tava lá, ia encarecer muito o negócio, né? E Eu acho lá, que do jeito deve ter que tido uma ele coisa de. Desculpa. Mas eu acho que deve ter tido uma coisa de direito autoral também, né? Porque ele queria usar cenas de filmes no começo, ele tava muito louco ali. eu gasto que ia ter. E tu falando em referências, tem outras referências que são referências nas músicas. Se você for procurar os nomes que eles mencionam, tem uma coisa para todo mundo, assim. São os artistas meio da década de 20, uma coisa assim, que com certeza influenciaram. Tipo Fay Ray, Lily Sansir. Então tem uma galera assim, Gordon, não sei o que é um herói intergaláctico. Então tem uma série de outras referências que fazem com que um filme seja ainda mais complexo, que não é só referência jogada. E é referência queer, divas e coisas de ficção científica também. Eu amo as músicas. Tem o, o Don't Dream It Beat, o I'm Going Home, belíssima. I'm Going Home é belíssima. E aquela. Antecipando aqui, minha cena favorita, I'm Going Home. O Frankenfurter saindo da piscina porque os ETs disseram para que ele ia embora, então ele dá uma delirada de finalmente ter aquelas pessoas assistindo ele e Tim Curry lá chorando com a maquiagem, cantando I'm Going Home. Nossa, é tudo. Tim Curry. Eu acho que Tim Curry deveria ter tido uma carreira maior do que ele teve. Ele fez dois personagens muito icônicos, que é esse e o palhaço do It. Mas depois disso, tipo, tem uma coisa ou outra que você reconhece ele de algum lugar, mas no geral ele não é conhecido. Eu acho que ele é um rosto muito marcante. Eu acho que ele tá. Eu acho que ele é um rosto muito marcante pra gente também, porque eu acho que ele tá em muito filme que era de Sessão da tarde. sessão da tarde, exatamente. Mas eu acho, eu queria também que ele tivesse tido mais destaque. Acho que ele teve, né? Certo, destaque, tá? Mas é isso. Acho que ele podia ser muito mais destaque. Adoro as músicas também, prestei mais atenção dessa vez, porque eu tava lendo junto, né? E teve uma das letras, eu notei aqui, eu não anotei a música aqui, mas tem uma frase super bonita que é There's a light in the darkness of everybody's life. É lindo isso, assim. Ela Tem no várias início. músicas muito, é, Eu acho que é muito, Over the Frankenstein Castle. é isso. Tem umas músicas muito bonitas nesse sentido também que a gente tava falando de conversar com o que é queer e tal. E vou pular aqui pra minha cena favorita também. Time Warp me pega muito, assim, por mais que seja talvez a mais conhecida, assim, mais clichê, até por causa de Glee também. As paradas, né? Tipo, o corte pro narrador, eu gosto. E em seguida vem a música de apresentação do Frank também, que é ótima também, que é super icônica. Então eu gosto muito desses dois momentos. E de cena mesmo, assim, eu acho que eu citei aqui. Eu acho que a cena do Frank transando com a Janet e o Brad, eu acho que é muito bem feito, assim, acho que é muito bem filmada. A ideia da cortina ali da cama é muito legal, a gente só vê as sombras, as posições deles mudando enquanto eles estão transando. Acho que é uma cena muito bem feita, muito bem dirigida. Só uma correção, é Over the Frankenstein Place, que é o There is a light there is a light in the darkness of everybody's life. Se você não entendeu, faça Fisk. Tem Fisk ainda. Acho que não. Tem uma coisa que eu esqueci, mas tem outra que eu lembrei, que era uma coisa que eu não sei se eu quero, mas eu achei uma boa ideia, que era o seguinte. Tipo os live actions da Disney que estragam o desenho que era legal, na maioria das vezes. Eu fiquei pensando, e se esse filme fosse regravado? Vixe, que medo. Pois é, ao mesmo tempo que eu acho que poderia ser legal, porque alguém poderia botar recursos e a tecnologia para algumas coisas que antes eram muito caras, hoje não, talvez não estivessem tão caras assim. Mas ter alguém tipo Susan Sarandon, o Tim Curry,
para fazer aquilo ali de novo e com qual direção, né? E nesse caso, Coralifa já não ia funcionar, porque eu uso ela para tudo. Nesse caso, eu acho que não sei, hein? Não sei se seria uma joia. Teve um canal americano que faz às vezes esses musicais ao vivo pra TV. E aí fizeram, e quem faz a Frankenfurter é a Laverne Cox, que é uma atriz trans. Assim, eu nunca assisti, não acho que seja super bom, mas acho que é um jeito legal, né, de refazer, assim. Mas eu não sei, eu acho que é muito arriscado. Não que eles já não tenham feito refilmagem de filmes clássicos, sem, não que isso seja um problema, né, para refilmar. Mas, Nasce uma Estrela 5 já já em breve nos cinemas, quinta versão. mas Mas se fosse realmente, brasileiro, eu acho que Frankenfurter poderia ser Urias nossa, ou Silvério nossa, Pereira. Silvério ia amar fazer. Nossa, eu não duvido nada que já tenha tido alguma adaptação de teatro de rock horror que o Silvério fez É, Frankenfurter. Não duvido que ele já tenha se vestido de Frankenfurter também. com certeza. Quem poderia fazer a Susan Sarandon? Danielle Vinitz. Ah, não, tem que ser Tem que ser uma coisa aquele, meio novinha, né? né? É Bruna Lins Maia, uma coisa. Pode Não é tão ser, novinha, né? sei lá, Mariana Rui Barbosa, aquele do nada. Bruna Marquezine. Marquezine. Nossa. É, ela tá uma atriz bem boa Mas eu acho que tem que ter, acho que tem que ser uma atriz que, tipo, não menos conhecida, mas, tipo, no meio termo, né? que a figura, tipo, a personalidade fora das telas não seja tão forte, assim, sabe? É, e que consiga fazer uma bestinha assim, né? Não pode ser super vaidosa, eu acho. Nossa, eu não Isso. faço ideia, mas legal isso. Dirigido por Walter Salles. Ai, desculpa, ele não conseguiria, eu acho. Acho que não. Enfim, fica aqui a ideia da versão brasileira de cinema, The Rock Horror Picture Show. Você tinha falado de algumas coisas que estão no roteiro, não estão no filme. Eu anotei aqui algumas coisas também. Eu anotei que eu achei fiel também. Eu acho que tem um pouco a ver com a direção e a participação do autor da peça. É lindo em Time Warp a primeira vez que eles entram no salão, como ele descreve muito assim o salão. Acho bem legal isso. Tem um lance que a gente não comentou, que o filme era para começar e terminar em preto e branco, né? Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, não. Mas acho legal de pontuar. Eu anotei também que as coreografias mudam, né? Algumas coisas. E quando o Frankfurter aparece também, ele também tá em preto e branco. E depois ele fica colorido. É o momento que fica colorido, exato. E aí, quando eles estão cantando com o Rock, eu não lembro qual é a música agora também, mas tem uma coisa que não tá no roteiro, que tem uma parte que a Janet meio que se solta, ela canta sozinha, assim, uma frase que eu achei bem engraçado também no filme, isso é legal. É isso, acho que eu passei por tudo que eu anotei, amigo. Tem mais alguma coisa? Não, como diria a novela lá que eu não assisti, gay, 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 Também gay, não gay. vi. Viva orgulho, viva a parada LGBT. Vamos, Aproveitem a parada com vamos. consciência, aquele. Gay LGBTs, usem PrEP, Usem tá bom? PrEP, Tá aí, PrEP, se PEP, camisinha, protejam, leve bebam, clássico. bebam com moderação. Pelo amor de Deus, se for usar coisas que esse povo gosta de usar coisa, avisa pra alguém, sabe? Vamos voltar com calma. Fiquem seguros, exato. Que já É, tem homofóbicos demais, LGBTfóbicos querendo nos matar. Não morra por conta própria. era- Exato. Nossa, um ótimo conselho. Seja pró-LGBT, não morra por conta própria. Viva Se- e viva uma existência LGBT e enche o saco de LGBTfóbicos. Seja um, seja LGBT com dignidade, seja um LGBT de bem, seja aquele que dá aquele que dá a volta. Direitos LGBTs É, para LGBTs gays com direitos. Bolsonaro.
Enfim, eu não quero falar disso que eu tô com medo do ano que vem. É, enfim, semana que vem a gente vem aí com um filme que o pessoal curte, hein? O pessoal do terror curte. E. É que eu tava tentando lembrar qual é. né, É, é, curte sim, curte sim. São dois. como, O pessoal curte sim. como dois bons LGBTs, a gente vai trazer um filme que fala sobre relação com mães. E, e é isso. Eu sou o Igor PPS nas redes sociais, Instagram, Blue Sky, Letterboxd, e tenho também enlatado.com.br, que é o site onde eu posto críticas em vídeos e em texto, mas em vídeos. Ele tem um domínio dele. Tenho. Eu sou @colon no TikTok, Instagram e Letterboxd. E se você chegou até aqui, nos siga nas redes sociais do Plotcast, que é @plotcastroteiro, no Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. E comenta, fala com a gente, por favor. E é isso. Beijo até semana que vem. Society must be protected. Exactly, Dr. Scott. And now, Frankenfurter, your time has come. Say goodbye to all of this. And hello to oblivion.